Pessoal, nós estamos aqui mais uma vez. Vamos iniciar agora o programa Friends of God. Nessa oportunidade, tem uma pessoa que nós vamos bater um papo agora, conversar um pouquinho, né? E essa pessoa é uma pessoa que Deus tem usado de uma forma sobrenatural. De uns anos para cá, tem mostrado assim no meio cristão, né, a manifestação do Espírito Santo de Deus. Quando ele ora, os demônios se manifestam. Quando ele ora, os demônios são expelidos, saídos de vidas são libertas, coisas sobrenaturais acontecem. Então, eu quero apresentar a você, neste momento, para esse programa, Pastor Adriano Melo. Quero cumprimentar a paz de Cristo, né? Rapaz, É um prazer poder falar com o Senhor, né? Antes a gente ouvia falar das maneiras que Deus manifesta e lhe usa quando o Senhor está ministrando. E nessa oportunidade, né, poder conversar com o Senhor e entender um pouquinho. A minha primeira pergunta, né, para o senhor seria: quanto tempo de cristão? primeiramente, para mim é um prazer poder estar aqui com o senhor e também a todos que nos assistem neste momento. Respondendo à sua pergunta, eu estou na presença do Senhor Jesus há 36 anos, quando eu me converti ao Senhor Jesus Cristo. O senhor se converteu aonde no Brasil? Eu, na verdade, me entreguei ao Senhor Jesus através do ministério da nossa igreja do Evangelho Quadrangular, onde o meu pai na fé é pastor Jerônimo Onofre da Silveira, da cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Casado? Casado, Filhos? filhos, Quantos filhos? 5 5 homens. e 2 mulheres. Então são 5 homens e 2 mulheres? São 2 7. mulheres. Então são 7. Não, perdoe, 3 3 homens e 2 homens e mulheres. 2 Quando o mulheres. senhor falou 5 homens e 2 É, mulheres, é porque o meu pai teve 5 homens e 2 e mulheres. Mas 2 na mulheres. verdade são 3 homens e 2 2 mulheres. mulheres. Ok. Hoje reside aonde? Hoje eu moro em Brasília, no Distrito Federal. Eu estou lá há 3 anos. Ok. Pastoreando? Pastoreando a uma igreja que começamos pela Igreja Quadrangular apenas há 6 meses. Né? Estamos lá pastoreando numa igreja, graças a Deus, com crescimento de muitas almas no nome de Jesus. Graças a Deus. É, uma pergunta, pastor Adriano. O senhor, qual é a... Quando o senhor está ministrando, acontece muitas coisas. Vidas são libertas. E aqui mesmo na de Londres, eu pude perceber, né, a forma que o senhor leva tão a sério esse trabalho. Me diga, na hora que o senhor está ministrando, as pessoas que estão ali, o senhor já teve, eu vejo que as pessoas ficam muito atentas ao que vai acontecer, mas já aconteceu do senhor ver que uma pessoa está dispersa, está no ambiente, mas está, parece que um pensamento em outro lugar, e ela se manifestou, os demônios se manifestaram nela? Na verdade, é o seguinte: não importa a maneira com que a pessoa está na igreja, o espírito maligno que está no corpo da pessoa, ele, no momento que nós oramos no nome de Jesus, ele se manifesta. Eu já vi pessoas, por exemplo, que estão assentadas no banco, olhando para mim descrente quando eu mando o demônio manifestar. Elas que estavam no meio da igreja, no banco, o demônio manifesta, porque no momento da oração, o espírito maligno está sujeito à palavra do homem de Deus que usa o nome do Senhor Jesus. Então não importa se ela está atenta ou desatenta, o demônio vai tomar o corpo dela independente da atenção dela. E como que é esse negócio da pessoa, dos anjos? O senhor tem um anjo que anda com o senhor e que o senhor, na hora da ministração, dá ordem a ele para que ele faça o trabalho? Como é que é esse negócio? Explica um pouquinho para a gente. Na verdade é o seguinte: o que nós fazemos é nada mais, nada menos do que a própria palavra de Deus nos ensina. Quando a Bíblia nos ensina aos teus anjos dará ordens
E a Bíblia fala ao mesmo tempo que esses anjos são anjos ministradores. Se você vê na palavra de Deus, não fala ali que tipo de ministração estes anjos fazem. Então, quem vai delegar ou quem vai dizer no nome do Senhor Jesus que esses anjos vão fazer somos nós. Então, muitas vezes a pessoa tem um mal na vida dela que está na casa dela. E ordenamos que o mal que está na casa da pessoa saia de lá. E eu peço ao anjo para que este anjo faça com que o mal que está na vida da pessoa se manifeste, que ele traga. É como se estivesse trazendo aquele mal para a vida da pessoa em nome do Senhor Jesus. Aonde que nós vemos isso? Quantas pessoas que estão nos meus trabalhos, que quando eu peço para o anjo tocar nela, na mesma hora elas caem no chão e o demônio que estava escondido começa a se manifestar. Na verdade, não é um anjo que ande comigo, porque a Bíblia diz que o anjo acampa-se ao redor dos que o temem. Até você que teme a Deus, existe neste momento um anjo ao seu redor. Certo, então não seria então um anjo que anda com o senhor e o senhor dá ordem naquele momento da sua ministração e ele obedece. Então é algo vindo do Espírito de Deus que vem sobre a sua vida no dom que Deus tem lhe dado. Na verdade, por onde você andar, não importa em qual parte do mundo, onde você for, sempre vai ter um anjo que estará ao seu redor. Porque onde você chega, Deus envia os seus anjos, não importa. Assim como ele enviou o próprio anjo para guardar Daniel na cova, Mesaque, Sadraque e Abidnego na fornalha, aonde você andar, com certeza, os anjos de Deus vão estar ao seu lado para te proteger e para te guardar. Amém. Uma outra pergunta. O senhor hoje pastoreando Estão. há 1 ano e meio. Nesta igreja há 6 meses. Há 6 meses. Sim. Ok, há 6 meses. Mas já pastoreei várias outras igrejas em vários outros estados do Brasil. Vai continuar sendo itinerante? Não. Na verdade, eu uso hoje o meu ministério para abençoar algumas outras igrejas, porque Deus me deu essa unção de apóstolo, de poder ir para outras igrejas e fortalecer o ministério. Mas eu tenho a minha igreja, como eu tenho o meu pastor, que é o meu superintendente, e o meu Abraão. Quer dizer, onde eu vou tem alguém que se responsabiliza, a quem eu devo satisfação, mas eu tenho uma igreja para onde eu vou, pastoreio, e que tenho o prazer de vê-la crescendo no nome de Jesus. Me diga um testemunho que o senhor ouviu ou alguma coisa que chamou sua atenção nesses anos que o senhor ministra, algo assim, porque o senhor sabe, eu também ministro e tem horas que Deus faz coisas que abala a gente, né? A gente fala, meu Deus, o Senhor é grande, muito maior do que a minha imaginação ou do que eu penso. O que já abalou? Se o senhor falou assim, poxa, não vou dizer que nem eu cria, não é nada disso. É que realmente mexeu com o seu natural e o espiritual ao mesmo tempo, e o senhor ficou emocionado em ver aquilo, a grandeza de Deus. Na verdade, pastor Wesley, eu já vi grandes coisas, e essas coisas eu sempre imaginei que aquilo fosse o máximo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu já vi pessoas que eu orei e elas estavam totalmente enfermas, com a pele toda ferida. E depois da oração, quando ela caiu no chão, ao se levantar, as feridas haviam desaparecido. Curas instantâneas, muitas vezes, causam um impacto tão grande, porque você vê a pessoa, muitas vezes, com o tempo, gradativamente, a ferida sumindo, a doença desaparecendo gradativamente, que a gente sabe disto. E quando eu vi isto, eu fiquei impressionado como se aquilo fosse o máximo no meu ministério. Mas eu tive uma outra, que aquilo superou aquilo que eu tinha visto antes. Eu fui em Anápolis, no estado de Goiás, no Brasil, e uma senhora entrou na igreja e ela disse, pastor, eu tenho um filho paralítico, ainda é adolescente. Eu lembro que naquele dia eu coloquei minhas mãos sobre a foto dele e aquela senhora simplesmente pegou o óleo que eu mandei levar para casa. Quando ela ungiu o seu filho em sua casa, eu não estava lá. Eu não impus as minhas mãos sobre ele. Eu apenas deleguei àquela senhora, mãe, que levasse o óleo e ungisse.
no outro dia, quem estava lá com a criança andando? A mãe daquela criança. Então eu vi que Deus, por mais que Ele tenha feito na vida de qualquer pessoa algo glorioso, Ele sempre terá alguma coisa que vai surpreender a última coisa que você já recebeu. Me diga então agora algo que lhe decepcionou nesses anos de ministração. O senhor saiu assim decepcionado. Uma atitude de alguém, alguma coisa que mexeu, poxa, te decepcionou. O que muitas das vezes, no início, agora não, no início, eu me decepcionei muito, é quando eu fui numa igreja que Deus fez o sobrenatural acontecer. E no final, o pastor da igreja simplesmente disse: é isso aí? Então aquilo para mim foi como Um um balde de água balde fria. d'água numa água fria. Mas eu estava começando. Com o tempo, Deus foi me mostrando o seguinte: chamado é algo que Deus deu a cada um. Assim como na própria Bíblia existe, que nós, os homens, historiadores, estudiosos, é que declararam profeta menores e profeta maiores, mas tira o livro de Jonas e vê se a Bíblia fica completa. Por mais que Isaías escrevesse mais sobre Jesus, porque foi o profeta messiânico, não se pode anular o livro de Jonas, por menor que ele seja. Então aquilo me ensinou a ter maturidade, que as pessoas, por mais que você faça, por mais que Deus te use, sempre vai ter alguém achando que não foi o máximo para você. E aí eu aprendi com a vida que eu vim para fazer aquilo que Deus se agrada, e não aquilo que o homem se agrada. E o meu pastor, o pastor Jerônimo, sempre ensinou o seguinte: quando você vem para a igreja, você não tem que vir para a igreja para ouvir o que você quer ouvir. Você tem que vir para a igreja para ouvir o que Deus tem para a sua vida. Então, quando eu vim aqui, fui muito bem recebido nessa cidade, nesse país, pela sua igreja e pela sua pessoa. Isto mostra que, da mesma maneira que existem pessoas que sabem honrar outros profetas, eu sei também que tem pessoas que às vezes ficam enciumados, porque não acontece na vida dele. Mas isso foi me amadurecendo. Mas no início, pastor Wesley, para mim foi uma decepção, porque eu achava que as pessoas, que os Tinha pastores, que gostar, tinha que valorizar tinham que aquilo. valorizar, porque Aham. não era a mim que estava desvalorizando, era o que Deus me deu. Por Yes. menor que seja, não é de mim, Aham. foi do próprio Deus. Bom, mediante essas coisas que aconteceu, também ajudou o senhor a crescer, que hoje o senhor já não importaria se isso já não teria tanto efeito, né, quanto teve no passado. Falando de passado, o senhor pode dizer para nós, pelo jeito que o senhor está dizendo, o senhor aceitou a Jesus na igreja do pastor Jerônimo, não é isso? Em Isso Belo mesmo, Horizonte, Templo Belo dos Horizonte. Anjos. Já era Templo dos Anjos? Na época era chamada Capela Barroca, mas igreja quadrangular, um Aham, título fantasia, Capela Barroca, ok. Depois se tornou o Templo dos Anjos. Templo dos Anjos. Então o senhor está na igreja há quanto tempo? Do Evangelho Quadrangular, onde me converti, há 36 anos. 36 anos. Na igreja do Evangelho Foi, Quadrangular. batizou lá, casou Em lá, 1980. 1980. E Isso. casou lá também? Isso. E está na igreja até o dia de hoje. Eu estou na igreja quadrangular, nunca saí, como eu disse. Hoje, quando ministrava aqui, se é a igreja me colocar para fora, ainda vou pedir para mim ficar. O que o senhor diria quando o senhor vê o que o senhor diria hoje das igrejas em termos de não da liturgia, mas se nota que a igreja está tendo um avanço por um lado, né, e por outro lado uma esfrieza, né? Quando fala do avanço, fala que a igreja está expandindo e se abrindo muito. O senhor não acha que essa abertura da igreja é também, por outro lado,
prejudicial? Pastor Wesley, eu aprendi uma coisa, o seguinte: você pode mudar o rótulo. Não mudando a essência, o rótulo não pesa. Tem uma empresa de refrigerante mundialmente conhecida que já mudou a garrafa um punhado de vezes. Tem garrafa até com o nome da própria pessoa. Mas a essência não se muda. O que muitas vezes eu vejo é que estão mudando a essência ao mesmo tempo que estão mudando os rótulos. O frasco você pode até mudar, mas a essência não. Aonde cria-se os conflitos? Quando as pessoas esquecem de permanecer com a essência. Por exemplo, nós somos num país, por exemplo, o Brasil, de culturas diversas. Em qualquer outro país existem diversas. Tem pessoas que são mais radicais e outras mais liberais. Porém, o apóstolo São Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Se ele disse que são lícitas, é porque não é pecado. Porque se fosse pecado, Ele condenaria. ele condenaria. Ele disse: não são lícitas. Existem coisas que a gente faz que não é pecado, mas não deveria ser feito. Porque aquilo não tem estrutura. O apóstolo São Paulo disse assim: se o teu irmão acha que comer carne de porco condena, então não come carne de porco perto dele, para você não se sentir dele, não se ridicularizar. O que eu observo é que estão muito mais preocupados hoje com o frasco, com o que se apresenta, do que com a própria essência. Quando você muda a essência, o frasco pode ser o mais lindo, mas ele perde o valor. Agora, eu conheço igrejas que fazem coisas diferentes, como a nossa própria igreja, criam um punhado de coisas sem perder a essência. Quando se perde, aí, consequentemente, traz alguns conflitos. Quando uma pessoa, o senhor que trabalha bastante em libertação, quando uma pessoa ela está sendo afligida todo o tempo por demônios dentro de casa, qual o conselho que o senhor daria para essa pessoa? A verdade é o seguinte: existem coisas na Bíblia que a gente precisa entender. Primeiro, a maldição sem causa não procede. Quer dizer, nenhum mal vem se alguma coisa não atraí-lo. O diabo, ele é invasor, mas ele respeita princípios. Por exemplo, quando ele veio ao mundo e entrou para destruir ou enganar Eva, ele entrou legalmente, porque o mundo que vivemos é físico e não pode o mundo espiritual agir aqui se não for através do físico. Então, quando ele entrou através de uma serpente. Serpente é físico, ele entrou legalmente. Algumas pessoas perguntam: então, se Deus sabia que o diabo estava usando uma serpente, por que Deus não interviu? Porque Deus é espírito. E não pode um espírito manifestar na terra se não for através de um corpo. Por isso que João disse que o verbo se fez carne. Verbo é espírito, você não pode vê-lo. Ele se manifestou e se fez carne. O demônio, quando vem, alguma coisa o atraiu. Talvez você xinga, fala palavrão, ou alguém lançou contra a tua vida uma maldição e você deu lugar. Alguma coisa fez com que ele age. Se ele age na sua casa, a primeira coisa que a pessoa tem que entender: quais são as portas por onde ele tem entrado. Eu já tive experiência de expulsar demônio da vida de uma pessoa e 2 dias depois ela voltar endemoniada. Aí você pergunta: por que o demônio não saiu? Saiu, ele foi embora. Só quando ela chegou na casa dela, xingou, falou palavrão, brigou, cheio de ódio, acabou o mesmo mal que saiu, voltou e, como a Bíblia diz, 7 vezes pior. Então, quando tem o mal na vida, na casa da pessoa, precisa saber o que dentro da casa dela está dando legalidade para que este mal entre. Então, se a pessoa fecha as brechas, com certeza não vai haver a legalidade. Se não há legalidade, então os demônios vão parar de afligir dentro da casa dela. Consequentemente, seguinte: porque a Bíblia diz, assim diz o Senhor, que o demônio que está não pode entrar na vida da pessoa se ela não der legalidade. Alguma coisa vem. O maligno não pode tocar em que é de Deus. Alguma coisa
deu lugar. Nós vemos isso no Velho Testamento. Nós vemos isso na vida de Saul. A Bíblia diz que para o espírito mau ir, Davi tinha que chegar e tocar. Então, quando você tem uma vida que ela está desequilibrada, você pode estar dando lugar a uma seta maligna. E se você não é crente, pode estar dando lugar ao próprio demônio. Mas se você é crente, o maligno não pode habitar no teu corpo, porque você é templo do Espírito. Mas se você dá legalidade, ele pode amarrar seu casamento, amarrar sua família, porque alguma coisa na sua vida está ilegal. Tampando essas brechas, o que a pessoa precisa mais? Para que essas brechas não volte, então é não cometer mais os mesmos atos. Com isso, a pessoa deve estar numa igreja. Consequentemente, o seguinte: se eu não tenho Jesus no meu coração, por mais que eu frequente igreja, por mais que eu ore, eu ainda estou vulnerável, porque Jesus é a porta. Não sei se quando nós lembramos, quando a Bíblia fala, melhor dizendo, no Velho Testamento, Deus manda a Moisés passar o sangue nos umbrais da porta, para que o anjo da morte não entrasse. Quando o sangue passado na porta dos umbrais tipificava o sangue do Senhor Jesus. E Jesus disse: eu sou a porta. O diabo não pode passar pela sua vida quando Jesus está no teu coração. Ele é a porta. E o diabo não passa por Jesus. Mas se você não aceitou Jesus como Senhor Salvador, ele ainda não é a sua porta. Ele pode entrar pela sua vida por mais inteligente que você seja, por mais culto, por mais esforçado. Ele pode entrar e fazer da sua vida possessa. Por exemplo, Satanás pediu a Jesus para cirandar com Pedro. Não pediu para entrar, porque Pedro era templo, morada do Senhor Jesus. E Jesus era a porta de Pedro, mas ele podia cirandar. Tem crentes nos assistindo que o diabo está cirandando. Então, se você aceitou Jesus, Jesus tornou-se a porta. Agora, por que você precisa frequentar uma igreja? Porque você frequentando uma igreja, você se fortalece pela palavra. Você se fortalece pelo ensinamento da palavra. E segundo, você tem como seu pastor uma cobertura. Eu lhe pergunto, você que nos assiste, por que o diabo foi até Jesus pedir para cirandar com Pedro? Por que o diabo não foi até Pedro de uma vez? Porque Pedro era coberto por Jesus. Se você tem uma cobertura espiritual, que é o seu pastor, ele cobre você de oração. O diabo sabe que para chegar até você, precisa passar pela sua cobertura. Jesus era a cobertura de Pedro. Então o diabo não podia tocar em Pedro se não tivesse autorização. A igreja não é apenas um lugar que você vem para cultuar a Deus. É para você se fortalecer, adorar a Deus, se edificar e também ser pastoreado. Igreja, pessoas que não têm pastor, se tornam uma presa fácil de Satanás. Bom, eu quero agradecer pela oportunidade aberta que do senhor está conosco, né? E quero dizer que para nós foi um prazer ter o senhor em nossa igreja nesse tempo. Com certeza foi muito proveitoso esse período, a manifestação, a forma como Deus usa a sua vida, e muitas vidas foram libertas, salvação de almas, e o que importa é o resultado, que é almas na presença do Senhor. Que Deus continue abençoando o senhor, o seu ministério, e até a próxima. Mas antes de eu encerrar, eu gostaria que o senhor dissesse uma palavra para aqueles que estão aqui em Londres, que reside em Londres. Se o senhor pudesse falar com cada um, o que o senhor diria para essas pessoas? O senhor pode olhar para esta câmera e falar diretamente a palavra que o senhor falaria se o senhor encontrasse com essas pessoas que estão nessa terra, que têm sonhos, que têm ideais. Ninguém sai do Brasil ou de qualquer outra parte do mundo e vem para cá sem ter um projeto, um ideal. Se o senhor encontrasse com elas, o que o senhor falaria? A primeira coisa, pastor Wesley, você que nos assiste, não importa de que país você saiu para vir para este país da Inglaterra. Quando você vem para um lugar deste, você precisa na vida ter propósitos. Deus não é realizador de vontades.
Deus é realizador de propósitos. Se toda vontade que você tivesse Deus realizasse, o mundo não teria condições de acumular ou guardar tantas coisas que você e eu desejamos nesses últimos minutos. Mas Deus não realiza vontade, Deus realiza propósitos. Porque propósito, você sabe o que você quer. Se você saiu do seu país e veio para cá, você tem que ter um propósito. Porque se você não tem propósito, a primeira coisa que você vai fazer diante da sua dificuldade é desistir. Quando Jesus veio ao mundo, veio com um propósito de morrer na cruz por você e por mim. Só que ofereceram a Jesus outras oportunidades. Satanás ofereceu a Jesus que daria tudo para ele se ele prostrado o adorares. Ele disse, eu não quero isto. Quando Jesus estava indo para Jerusalém, o diabo usou Pedro para dizer, você não vai para lá, porque eles vão te matar. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Jesus veio com um propósito e nada fez Jesus sair do seu propósito. Se você está neste país e tem propósito, você não vai sair daqui até você alcançá-lo. Segunda coisa, você saiu do seu país e veio para cá. Eu conheci o pastor Wesley pessoalmente, já ouviu falar. Você já observou na Bíblia que as pessoas vencedoras andavam com o vencedor? Você saiu do seu país e veio para cá e está membrando em que igreja? Eu conheci o pastor Wesley, é um vencedor. Veja bem quem foi Josué, andou com quem? Moisés. Por isso que se tornou Josué. Veja bem, quem foi Eliseu, andou com quem? Elias. Por isso que Deus os abençoou. Então você que está neste país, primeiro, tenha um propósito. Segundo, esteja ao lado de pessoas que sabem o que querem. Eu posso dar um conselho a você que está nos assistindo, que talvez agora nos viu neste vídeo e que é de outro país, e pensa em vir para Londres, venha com um propósito. E quando chegar em Londres, procura a de Londres. Aqui tem um pastor chamado Wesley. Ele sabe o que quer. Ele é amigo de gente vitoriosas, amigo de gente grande. Só alguém melhor do que você pode te ajudar. Você não vai vir aqui por aquilo que ele tem. Você vai vir para cá para aprender o que ele sabe. Ensina-se o sábio e ele se tornará mais sábio. Que Deus possa te abençoar. A você que está aqui em Londres e a você que um dia vai vir para cá, lembra bem, fica perto de gente grande, porque só alguém melhor do que você pode te ajudar. Muito obrigado. Então, fica aí, então, a palavra e os conselhos do pastor Adriano Melo para a sua vida. Que Deus te abençoe e assim nós encerramos mais um Friends of God. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima.